Graça e paz. Em nossa missão formativa, estamos elaborando mais um novo vídeo, na qual nós abordaremos a temática sobre o ateísmo e o nosso tipo de relacionamento perante pessoas que possam ter esse pensamento, e na qual nós poderíamos ter um relacionamento concreto, sábio e frutífero. Espero que ajude a cada um de vocês. Amém. Graça e paz. Nesse novo vídeo formativo acerca da temática de formação pessoal, retornamos à nossa busca de respostas, por intermédio da ciência, sobre a origem de tudo. Compreende-se que o homem, per si, não é capaz, mesmo que agregado por condições científicas, de vislumbrar uma maior perspectiva e ultrapassar seus limites de visão do horizonte cósmico. Ou seja, nunca o homem poderá abranger a tudo, mas poderemos desvendar o início de tudo. O início, arche, para os gregos, advinha de um único princípio, século VI a.C., diagnosticado por diversos elementos naturais: água, ar, fogo, o ilimitado, aperion, o divino, teion. E passado um século, o quinto, é que o divino figura na filosofia grega, espírito, nós, independente. Chega-se aos filósofos e teólogos cristãos, apologetas, que identificaram esse divino como espírito, Deus Criador. Para os cientistas, físicos, não suportam uma ideia de singularidade, pois o obrigam ainda mais a investigar para poder lhes dar uma determinada classificação. Essa singularidade do início transpõe a racionalidade perceptível dos mesmos, visto que o segundo após a eclosão do Big Bang tornam vigentes as leis físicas, porém, em um momento zero. Segundo a premissa causa-efeito, a eclosão poderia dividir uma minúscula unidade, constituída de densidade, temperatura e impulsos infinitos, todo o esplendor potencial do cosmos. Portanto, se torna lógico que, para explicar todos os nuances particulares do universo, quem realmente poderia decifrar o início de tudo? Questiona-se, ao depositar uma total confiança na explicação do Big Bang, para dar sentido a tudo que somos constituídos, não poderia ser tudo isso denominado de fé? Fica evidente que esta explosão jamais poderia ser o início, pois subtende a presença de outros elementos necessários. Ademais, precisa-se ter a certeza de um início absoluto, fora do tempo material ou dentro do mundo do tempo. Hans Kugel. Depois da Idade Média, iniciou-se a orientação de que o real conhecimento depreende-se da própria experiência humana, no sentido em que se partiu da certeza de Deus para a certeza de si próprio, para a certeza de si, para a certeza de Deus. Descartes, séculos XVII. Ou seja, o teocentrismo deu lugar ao antropocentrismo. Mesmo através de uma pequena possibilidade, pode-se vislumbrar a luz, por exatamente o que aconteceu. Diante de tantos obstáculos racionais, floresceu um raio de luz na premissa de Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura, século XVIII. Ao asseverar que a prova da existência de Deus não se encontra uma atitude de desistência do papel da razão, no sentido em que o que a razão não conhece pode ser real de Deus. Para Kant, é impossível a Deus pela essência, por não estar sujeito ao espaço e ao tempo, e por isso não seria objeto de observação. Tais provas são impossíveis, pois todas as nossas conclusões que pretendem levar-nos além do terreno da experiência possível são enganosas e sem fundamento. Kant, Immanuel, Crítica da Razão Pura, Frankfurt, 1964, página 563. Desta feita, não existe qualquer prova da existência de Deus que possam ser aceitas, mas de forma análoga, as contrárias também seriam rejeitadas, porque as mesmas ultrapassam os limites da experiência. Ainda além, quem busca provar que Deus não existe, comete erro maior. Qualquer prova que seja, possam demonstrar uma total incapacidade de provar a existência de Deus, será extremamente suficiente para demonstrar que toda afirmação contrária são totalmente inadequadas. Exemplo: quando alguém admite que não consiga ver alguma coisa atrás
da cortina, não pode afirmar que não existe nada atrás da mesma. Mesmo que os ateus possam explicar suficientemente, questionar a existência de Deus, não podem provar que ele não existe. E assim, o ateísmo esbarra com seus próprios limites. Durante anos, procurou-se desenvolver teorias que destruíssem a ideia da religião. Feuerbach, projeção; Marx, ópio; Freud, ilusão; e Nietzsche, morte. Porém, nenhuma delas foi suficiente para tornar completa o princípio de que Deus não existe. Em suma, a ciência não pode levar Deus em consideração, devido ao simples fato de não lhe poder constatar e analisar. Método, projeto, teorema. Empiricamente ou absolutalizados. Por lógica, a ciência, se quiser ser estritamente fiel aos seus princípios, não pode julgar além de suas condições de experiências concretas e abalizadas. Ou seja, dizer que não existe ou não pode ocorrer deve-se provar coerentemente, jamais sugestionar ou simplesmente pronunciar por dúvida. Deus não pode ser constatado, analisado ou manipulado por simples palavras lançadas ao léu. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, que o Espírito de sabedoria reine em vossa alma e em vosso coração e lhe dê esse perfeito análise e uma perfeita reflexão de tudo que foi falado nesse vídeo. Boa noite e que Deus vos abençoe ricamente.